Das pedras e tábuas aos papéis impressos em larga escala até ao digital, o jornal é o meio comunicacional de maior credibilidade para transmitir sua mensagem. Mas você sabe por quê? Dados apontam como o primeiro jornal o Acta Diurna, um jornal entalhado em pedra iniciativa do imperador romano Júlio César, criado há mais de 2000 anos para transmitir as informações importantes de seu império. Mas foi na invenção da prensa de Gutenberg, no século XV, que possibilitou o desenvolvimento do jornal que conhecemos hoje. O primeiro jornal brasileiro, Gazeta do Rio de Janeiro, surgiu em setembro de 1808, mas sendo um órgão oficial do governo, todas as suas publicações eram favoráveis a ele. Com a Revolução Industrial, temos o nascimento do jornalismo moderno. O interesse pelas informações se multiplicou e, consequentemente, o número de jornais também estava em crescimento. A produção deles era feita por impressoras a vapor, e aí temos uma participação especial da publicidade, que era utilizada para cobrir parte das despesas dos jornais, permitindo que o preço do impresso caísse e possibilitando um maior número de leitores aos jornais. Para complementar essa primeira parte da linha do tempo, foi apenas em 1877 que a nossa cidade teve seu primeiro jornal em língua portuguesa, mas que continha muitos traços ainda da linguagem alemã. Registros indicam que os primeiros anúncios com fins comerciais foram publicados em jornais da Inglaterra em 1650. Naquela época, haviam cerca de 6 anúncios em média por jornais diários de Londres. 100 anos depois, em 1750, era comum encontrar mais de 50 anúncios por edição. Nos Estados Unidos, o primeiro anúncio de jornal foi publicado em 1704 e era um anúncio imobiliário. No Brasil, a publicidade começou um pouco mais tarde. As primeiras propagandas apareceram nos jornais depois da segunda metade do século XIX. Neste início da utilização da publicidade e propaganda nos jornais, a ética não era exatamente uma preocupação para os anunciantes. Era comum encontrar propagandas muito falsas, pois não havia nenhuma regulamentação. Diante da crescente necessidade de evitar transtorno aos veículos de comunicação, se deu o início do processo de regulamentação das campanhas publicitárias. Agora vamos falar sobre a evolução até os dias atuais. No passado, o Diário de Pernambuco era o mais antigo jornal em circulação. Neste período, formas de propaganda começavam a variar, e parte dos anúncios não tinham título e só mencionavam o produto vendido. Em 1898, o jornal Mercúrio deu início para a propaganda comercial. Em 1988, os jornais brasileiros filiados à Associação Nacional de Jornais padronizavam o seu espaço editorial, colocando 33 centímetros nas colunas de todos os jornais. Em 1989, o jornal Folha de São Paulo lançou novos suplementos, Folha de Letras e Ciências. Assim, há um avanço no Brasil da importância dos classificados no composto da receita dos jornais. Do passado, viemos para o presente. A evolução fez com que os jornais precisassem evoluir e se adaptar. Em 1995, no Brasil, os pioneiros em desenvolver uma versão digital da notícia foi o Grupo Estado de São Paulo, que em fevereiro colocou a Agência Estado na rede mundial. No mesmo ano, em 28 de maio, o Jornal do Brasil foi o primeiro veículo a fazer uma cobertura no meio digital, seguido por outros títulos de grande imprensa, como o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, entre outros. Continuando em 1995, como o Jornal do Brasil, ao lado temos uma representação de como ele era antigamente. Estudos indicam que anunciar no jornal impresso ajuda no maior alcance da marca, fazendo com que mais pessoas conheçam ela. Os jornais impressos da NSC impactam cerca de 180 mil pessoas por mês. Nestes estudos, também foi detectado que o jornal impresso gera um tempo de interação maior, sendo lembrado mais rapidamente pelo público e gerando um desejo e percepção de valor. Diferente de um anúncio nas redes sociais, na rádio ou na televisão, o anúncio de jornal pode ser revisitado a qualquer momento, até mesmo semanas ou meses depois da primeira leitura, tendo uma duração maior em relação aos outros meios de comunicação. De acordo com o site Negócios SC, 63% dos consumidores tomam alguma ação a partir do contato com o anúncio impresso, como a realização de uma pesquisa sobre a marca. Esse percentual é maior do que o dos anúncios em buscadores online, 58%, e redes sociais, 56%, que teoricamente seriam mais acionáveis por causa dos links direto para a marca. Nos Estados Unidos, foi realizado um estudo que indicava que 82% dos consumidores confiava mais na publicidade impressa do que na digital. É o maior índice de confiabilidade revelado pela pesquisa, acima até da televisão, com 80%. Bom, agora vamos analisar algumas diferenças e benefícios do jornal impresso e digital. O jornal impresso, apesar dos inúmeros assuntos presentes nas cadernetas, como notícias nacionais e internacionais, economia, esporte e muito mais, também estão presentes em grande destaque os anúncios publicitários. Esse estilo jornalístico impresso leva em conta uma hierarquia do que é mais atual e importante,
com estratégias de velocidade, dinamismo e recursos como pirâmide invertida, bem utilizado também na publicidade, prezando por mensagens imediatas, como percebemos na imagem ao lado. A partir daí, percebemos que publicidades no jornal impresso trazem inúmeros benefícios, como o método de impressão que utiliza dados variáveis e personalizados de acordo com a escolha do cliente, a experiência sensorial, além de se adaptar ao mundo virtual de hoje em dia, podendo até conter um QR Code, por exemplo. Esses recursos melhoram a absorção de informações, fazendo com que a marca se torne mais familiar e memorável. Assim, em levantamentos realizados pela Thinkbox, aponta que o jornal impresso traz mais resultados eficazes no curto prazo, pois alcançam o público de larga escala rapidamente. Já nos jornais digitais, atualmente encaram o desafio de se adaptar de maneira online, para assim acompanhar a digitalização crescente da audiência, permitindo uma grande diversificação de mídias, imagens, áudios e até vídeos. Assim, realizaram estudos para a identificação de seus públicos-alvo, sendo segmentados por pesquisas específicas, audiência local, como reter a atenção do leitor, além de ser flexível e rápido.